Olá, boa tarde para vocês, meus amigos. Vamos começar mais uma live. Hoje nós estaremos recebendo aqui uma pessoa que vai conversar conosco a respeito da influência da música nas religiões contemporâneas. Vou fixar aí na tela, tá? O nosso tema. Eu vou fixar agora para você poder ficar acompanhando, ok? A influência da música nas religiões contemporâneas. Pessoal, vamos aguardar aqui. A gente está tentando solucionar o probleminha da live para conectar com o nosso amigo Júlio lá que nos convidou para o bate-papo de hoje. Vamos aguardar aqui. Fala, Fred. Oi, Júlio. Pois é. Ok. Estamos na mesma, né? A imagem está carregando, mas não está abrindo a sua. A gente explica aos nossos seguidores, é isso, né? E a gente vai prosseguir e avançar nessa live. Tá legal? Tá bom. Você comanda as ordens. Eu estou aqui aparecendo de forma congelada. Fiz até aqui printei aqui agora, depois até te mostro como é que ficou. Tá bom, tá joia. Vamos estar te recebendo, Fred, para a gente tratar. Se você puder fixar o tema aí no comentário, tá? Sim, tá bom. É interessante o pessoal poder saber que a gente está tratando da influência da música nas religiões contemporâneas. Esse é o tema. Tá? Se der para você dar uma fixada aí, eu peço que você fixe aí esse tema, por favor. No comentário. Vou botar aqui agora. Quando entrar aí, se ligar qual é a live, qual é o assunto que a gente está tratando, né, que eu acho que é bacana e interessante. E aí a gente prossegue, vamos fazer aqui as nossas apresentações, né, porque você não me conhece. Nós estamos nos conhecendo agora, né? Estamos agora aqui nos conhecendo com toda essa dificuldade, né, do Instagram e da internet, mas a gente vai levar essa live adiante. Vamos em frente. É isso. Pessoal, o tema está fixado aí na sua telinha, você está vendo, tá? Aí está o Fred, que foi nosso convidado a estarmos juntos aqui hoje tratando desse tema aí, a influência da música nas religiões contemporâneas. Vamos estar cuidando desse assunto. A tua participação é importante, que você possa fazer perguntas, que você possa dialogar conosco, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Ao longo da live, eu espero aparecer aí para você. Não estou aparecendo agora. Tomara. Estou torcendo para você aparecer aqui. Mas a gente vai estar Fred, vamos fazer o seguinte, você se apresenta, tá? Para a galera aí que está entrando aí para nos assistir, por favor, eu me apresento em seguida e a gente toca o ponto. Valeu? Tá ok, Júlio. Primeiramente, então, eu quero agradecer o seu convite por essa live tão importante. Fala sobre música, né? Aqui no canal a gente procura falar sempre das duas coisas. Bom, a minha formação, eu sou psicólogo, né? De formação acadêmica, psicólogo já com mais de 20 anos de atuação clínica. A minha área de atuação é psicanálise, mas também mantive uma carreira como músico desde muito cedo, desde a criança, do pré-adolescente, mas estudando livremente, né? Eu nunca fiz assim, uma faculdade de música, mas sempre estudei música, começando, né, com toda aquela coisa começando a cantar em coral de igreja, estudando teclado, teoria, e mais adiante, depois da adolescência, canto, né, que foi que eu me dediquei com mais entusiasmo, assim, com mais paixão.
E tive um momento na minha vida em que acabei tendo a honra lá de ser convidado e ter participado de algumas produções de ópera do coro do Teatro Municipal do Rio, com o qual eu venho eventualmente fazendo alguns trabalhos, né? Então, minha carreira como músico, ela é assim, meio que não muito acadêmica, né? Mas sempre fez Uhum. parte a música da minha vida, junto com a psicologia, com tudo isso aí. Acaba sendo uma colcha de retalhos, né? Beleza. Bem, quero dar boas-vindas aí a Mariana Gino, que é nossa coordenadora lá do laboratório na Universidade, da UFRJ, do IER, tá? E informar ela que a minha imagem não está aparecendo, que ela avise aos demais que podem estar aí na live, mesmo sem me ver, mas que a coisa vai fluir, a live vai continuar dessa forma, para eles estarem aí interagindo dentro do assunto que a gente vai estar aqui debatendo, ok? Bem, me apresentando para você e para o público que da sua parte vai estar acessando, né, daí, e que outras pessoas também que vão acessar e vão ficar conosco e vão assistir posteriormente. Tá? Eu sou pastor, tá? Sou publicitário, minha formação é em publicidade, minha especialização é em História Comparada e hoje sou mestrando na UFRJ em História Comparada, tratando das experiências religiosas, no campo das experiências religiosas. Faço parte do LIR, que é o Laboratório de História das Experiências Religiosas, onde nós nos debruçamos sobre pesquisas no campo religioso, tá, de todas as formas, mas tratando especificamente da intolerância religiosa. Tá? E para seu governo, cheguei até você, Fred, através do meu irmão, que você conhece, tá? Eliseu Moreira. Eliseu, lá do coro, né? Não, percussionista da Orquestra Sinfônica do da Teatro orquestra. Municipal. Isso, sim, conheço. Acho Professor que de nós música já do Vila fizemos Lobos. alguns concertos, né? Isso, o professor de música do Vila Lobos foi ele que me deu aí a sua referência. Ah, sim, que bom, que bom. Como é que ele Tá está? Tá bom? bem? É meu irmão e é através dele Ah, que eu cheguei até você. Ele deve entrar aí para assistir, pouca gente, que ele legal, que bom. está nos assistindo. Aí eu chamei ele para a gente poder falar sobre esse assunto. Aí ele me recomendou você para poder a gente estar Ai, conversando sobre isso. Ele fico muito honrado. Que bom. considerou que você dominava melhor esse tema, esse assunto e tal, que era muito Não, melhor. imagina, a gente tenta aqui, né? Pois é. E aí, por esse motivo, a gente está aqui hoje. Tá legal? Vamos lá, Certo. o tema da live? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Não deu para ficar fixado aí o tema, não, né? Olha, eu não sei como é que fixa. Agora, deixa eu ver Ah, aqui, tá. estou clicando. Deixa eu Fixar clicar aqui. comentário. Ah, tá bom. Tá, Foi, você ficou. clica em cima e ele fica. Fixou. Tá? Ficou. Tá Tá ok. fixado. Isso. Tá. Então, o tema, pessoal, é esse aí, a influência da música nas religiões contemporâneas. Eu quero começar com você, não tratando necessariamente já da religião, da questão da religiosidade, mas tratando contigo como psicólogo, que você é, Certo. tá? E falando sobre esse tempo presente que nós estamos vivendo, da importância da música nesses tempos de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Fala aí para o nosso público a respeito da importância da música como tratamento terapêutico, como uma terapia, né? Como a pessoa lidar com a música nesses momentos aí de isolamento social. Bom, é sempre importante, Júlio, a gente fazer um recorte, né? Porque o assunto da música enquanto terapia, né? Enquanto uma possibilidade de saúde integral, né? Saúde física e mental, é um assunto tão vasto e tão rico que dá vontade da gente, né? Se a gente fosse escrever sobre isso, ficaríamos dias, né? Meses, anos, talvez, relatando as experiências, né? Tudo que já houve de experimento, de estudos tão bonitos relacionados à música, né? Uhum. Agora, eu não tenho dúvida que, como uma linguagem, né? E uma linguagem super importante para o ser humano, a música ela é
de fato, tem um poder, eu não tenho dúvida hoje de usar essa palavra, a palavra cura, para mim, eu não tenho medo nenhum de usá-la quando a gente fala em música, né? Beleza. Eu já vi tantos casos, tantas coisas interessantes acontecerem em função da prática, da inserção da música na vida de uma pessoa, né? No momento em que a pessoa começa a utilizar a música em favor próprio, dá vazão às emoções, né? Colocar para fora esses sentimentos, a interação com tudo que se pode imaginar quando se envolve a música no indivíduo que vai tocar numa orquestra, que vai tocar numa banda, que vai cantar num coral, por exemplo. Quer dizer, os benefícios são tantos e são tão ricos, tão importantes, que é difícil a gente pescar assim. Tem exemplos muito bonitos. Um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás falava exatamente sobre isso, que alguns hospitais importantes até da Europa, utilizam já há muito tempo, né, a música ambiente, a ambientação musical, ou algum tipo de abordagem musical nos leitos, nos setores, né, de maior dificuldade, pacientes em recuperação, com lesões cerebrais até, e os efeitos são sempre surpreendentes, né? São coisas assim muito interessantes da gente observar. Então, eu tenho, assim, eu diria que assim, dentro da psicologia, a gente tem a musicoterapia, né, que acabou virando uma carreira em si, né? Quer dizer, o profissional musicoterapeuta, ele faz hoje uma graduação específica. Isso. E eu cheguei a ter contato, né, com esses estudos ainda na graduação na época, mas eu acho que é uma curiosidade que eu tenho muito grande, sabe, de aprofundar mais ainda. Porque mesmo sendo músico e psicólogo, eu sinto muita falta ainda mais de aprofundamento nesse tipo de terreno, né? Eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda, a gente tem muito trabalho a fazer utilizando a música para ajudar as pessoas. Com certeza. E aí o seu conselho vai na linha de que ouçam bastante música, né? Tenham criatividade musical em casa, aproveitem esse momento aí de isolamento social e pratiquem a questão da musicalidade. Seria isso? Com certeza. Na medida, não importa o gênero, não importa, né? Mas desde que a pessoa consiga se expressar, né? Se conectar com algo, com alguma coisa ali, com essa linguagem, é fundamental, né? Muito importante. Importante até deixar que cada um se expresse como se identifica, né? Exatamente. E as descobertas vão aparecendo. A gente vai, quanto mais opções, né, melhor, porque a pessoa vai se descobrindo, se identificando, vai vendo o que há no mundo, né? E se reinventando nessa jornada tão interessante. Correto. Bem, nós vamos então entrar no assunto, que é o nosso tema, né? A influência da música nas religiões contemporâneas, entendendo que quando tratamos de religiões contemporâneas, quando falamos em contemporaneidade, falamos de religiões mais atuais, mas também não descartamos as religiões milenares, as religiões que já existem há muitos anos, né? Milhares de anos, né? no mundo. Nós não descartamos tais religiões como o budismo, religiões como o judaísmo e até mesmo outras religiões como o islamismo, né? E o cristianismo, que também já é milenar, né? Então, mas nós vamos tratar delas na questão da contemporaneidade, né? No quesito da influência que ela causa hoje no campo religioso de uma forma diversa. Vamos tratar da questão da diversidade existente, né, porque é bastante plural, é bastante diverso o campo religioso, e a gente sabe que a contextualização musical ela varia, né, de uma religião para outra, há as suas diferenças, mas há um ponto de encontro que se dá em todo o mecanismo religioso. É nessa linha aí que nós vamos, e aí a gente já vai começar tratando disso, entendendo como a música tem influenciado nas diversas religiões, e nós podemos destacar pelo menos umas 4, para a gente poder aqui se embasar. Tá? Vamos falar da religião islâmica, judaica, cristã, e vamos falar
da matriz africana, ok? Destacando aí o candomblé como norte, tá? Para falar a respeito dessa questão do tema que nós estamos aí abordando. A música, como você já disse agora há pouco, você disse que não se furta agora em posicionar que a música tem um poder curativo, tem um poder de cura, né? Então, Sim. dentro aí dessas religiões, embora elas sejam diferentes, mas elas se convergem, né? Porque a música ela é universal, então você entende que ela tem uma influência na subsistência de cada uma dessas religiões? Eu creio que sim, né? Eu acho que há um elo de ligação qualquer, né? Não sou um especialista em música para te trazer um aprofundamento sobre isso, né? Sou mais um curioso, mas eu acredito que a galera que tem esse suporte como historiador, né? Quer dizer, os musicólogos ou o pessoal que estuda a história da música, vai saber trazer isso com um detalhe maior. Mas eu creio que em relação à questão ontológica, né? Essa questão do som primordial, dos primeiros sons, do surgimento do som, e à medida em que o ser humano vai se organizando em sociedades e se reconhecendo, né, se conectando com as coisas, eu acho que há um elo de ligação, sim, fundamental, que num primeiro momento traz a questão do corpo humano, né, dos seus ruídos, dos seus sons, posteriormente o som da natureza, né, o som do homem das cavernas, dos raios, dos trovões, o som do céu, dos pássaros, né? E eu acho que isso tudo é a nossa memória, a memória da nossa espécie, e que está lá no nosso fundo, né? Quando a gente ouve um instrumento de percussão, por exemplo, um atabaque, alguma coisa nesse sentido, né? Esses sons, há alguma reação, eu acho que há uma reação em comum da espécie, né? Correto. Se você observar as pessoas relatando, o que você sentiu com essa experiência, com esse instrumento, a gente vai ver uma similaridade nessas reações, né? A gente vai observar que determinados instrumentos causam uma reação muito interessante, muito parecida, em diversas culturas, por incrível que pareça, né? Certo. As religiões elas têm o poder, né, do desenvolvimento espiritual das pessoas. Acredito que o uso da música, a importância da música como um elemento, né, simbólico de desenvolvimento espiritual, ele é fundamental nesse mecanismo, né, no campo. A música ela tem um poder de penetração na mente, no coração, no espírito, na alma do ser humano. Seria esse? Creio que sim. Curiosamente, eu posso falar assim da minha área, curiosamente, Freud... A visão psicológica, a visão do psicólogo. Porque, por exemplo, Freud nunca explorou muito essa coisa da música, da arte, né? Essa é a questão da música, principalmente, né? Não é uma coisa que ele aprofundou, não é uma coisa que ele focalizou, né? Mas eu não tenho dúvida que a música tem esse poder, né? Ela promove reações, ações e reações muito interessantes para o entendimento, e até porque eu acho que como é uma linguagem, né, ela intensifica, às vezes, um tipo de expressão, ou libera um tipo de expressão, certo, que muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso pela simples verbalização, né? Então, é claro que, por exemplo, uma música associada, sei lá, a gente associar a música a um momento importante da vida da pessoa, todo mundo vai conseguir relatar esse tipo de experiência, né? Uma música que marcou um momento feliz da sua vida. Todo mundo vai conseguir falar de uma música, né? Que marcou na infância, ou na adolescência, ou com o contato com o pai, ou com a mãe, com algum parente, né? certo. Então parece que isso é uma coisa essencial que está na nossa essência, né? Está na nossa lá no fundo, né? Do nosso inconsciente, e que conversa entre si, sem dúvida, conversa o tempo inteiro, né? Com o mundo lá fora, né? Com o mundo externo.
Mas a curiosidade disso tudo é que, por exemplo, Freud não aprofundou. Mas a gente tem tantas outras depois, né? Tantos outros estudos teóricos, outros gênios como ele, que também aí foram buscar isso também na música e fizeram trabalhos muito interessantes, muito bonitos. Certo. Houve uma pesquisa que buscou justamente mapear a relação entre a música e a religião e que traça essa questão, né, dos significados, do que distingue especialmente o uso da música nas liturgias e experiências religiosas. O entendimento que se deu nesse estudo, Fred, fala que a música pode entender essas expectativas na questão da promoção da própria dimensão do desenvolvimento espiritual. Consideraram os líderes espirituais, os líderes religiosos, que a música tem o poder de abrir a mente, de elucidar, de criar um caminho diferente do caminho normal, tá? Dentro da linha do psique humano. Tá? A música tem essa capacidade de abrir horizontes para que a pessoa pense mais, raciocine melhor, compreenda melhor as mensagens que são passadas nas liturgias religiosas. O que você pode acrescentar a essa fala? Olha, eu acho que isso é profundamente confirmado no estudo que se tem humano, da mente humana, né? Porque essas matrizes ou essas origens que você se refere trazem exatamente um fundamento que a gente observa. Me lembrou muito, assim, quando você falou dessas religiões, vamos começar por essas religiões mais antigas, os mantras, as repetições, né, os cantos em repetição, toda aquela sincronicidade, né, todo esse ambiente que começa a se produzir quase como se fosse uma hipnose. Né? Então, claro que isso não é por acaso, né? Quer dizer, em algum momento alguém intuiu que essas repetições, esses cânticos, esses sons que por horas, né, ficam causando assim, aquele transe quase, são capazes sim de promover alguma alteração mental, cerebral, né, que traz ao indivíduo algum tipo de experiência positiva, ou alívio das suas dores, das suas angústias, e uma possibilidade de contato com o desconhecido. Vamos falar dessa forma assim, né? A possibilidade de transcender, vamos dizer assim, de alimentar ou de ter uma experiência com algo não tão, né, palpável. Natural. E aí que eu acho que a coisa vai começando a se desenvolver ao longo das culturas, cada uma com as suas especificidades, né, com os seus recursos. Mas essa observação de um mantra, de um cânone, de uma, né, tem uns nomes técnicos para isso que eu não me lembro agora para te dizer, mas eu acho que fazem o mesmo fazem o mesmo tipo de evocação, né? É você trazer dentro de um transe, de uma hipnose, quase que o Freud falava um pouco sobre isso, né? Mas como Freud logicamente era agnóstico, ele trazia só uma linha de explicação sobre a hipnose, o discurso, lá em 1912, provavelmente, o quanto isso ainda poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Nos discursos até, nas questões do domínio de massa das pessoas. Mas não é o nosso caso aqui, né, de enfoque. A gente está tentando buscar esse conhecimento mais ligado à música. Mas é isso, eu acho que esse poder é incrível, porque é o que nos conecta exatamente com essa possibilidade de transcender e de autocura, que é o grande, que eu acho que é o grande, vamos dizer assim, riqueza que se tem, né? De autossuperação, de superar dificuldades, né? De se encorajar para a vida, de buscar se refazer diante das tragédias, diante das dificuldades, dos conflitos, né? E a vida é próspera em nos oferecer ao longo dela, né? Correto. Nós nos relacionamos no laboratório com toda a linha de religiosidade, inclusive com as religiões de matrizes africanas, né? O estudo diz que todos os ritos e ritual religiosos estão apoiados na música,
tá? E aí nós temos aqui uma citação de Amaral e Silva, de 1992, que fala o seguinte: a música no candomblé, né, e nós vamos tratar de matriz africana, né, saindo da questão islâmica, judaica e cristã, indo para a matriz africana, ele diz: a música no candomblé tem um papel mais significativo que o mero fornecimento de estímulos sonoros aos diversos rituais. Ela pode ser entendida como elemento constitutivo do culto, dando forma a conteúdos inexprimíveis. Em outras linguagens, termo aqui é entendido como articulação de signos e símbolos. Todos os rituais do culto estão apoiados também na música, que mostram caráter estruturante das diversas experiências religiosas vividas por seus membros, tá? De Paó. Então, ele traz aqui essa citação mostrando o poder que a musicalidade tem no ritual de candomblé. Há um complemento de Santos, tá? 2005, né? Eu tratei aqui do Amaral e Silva, mas temos aqui também Santos, que no comecinho da sua citação ele diz, na página 88, que no candomblé o som é considerado um condutor de axé. Daí a necessidade de realizações de rituais específicos para consagrar os instrumentos que o produzem. Sabe, uma explicação de que há todo um ritual, toda uma preparação na instrumentalidade. Isso acontece não só no meio de matriz africana, no povo de matriz africana, no candomblé, como acontece também nas igrejas protestantes, como o pastor que sou, eu vou dizer que nós oramos, consagramos, até ungimos o instrumento para que ele emita melhor som. É claro que depende também de uma boa afinação, e aí você, como músico, é melhor para nos falar sobre isso. Sim, sim. Sem dúvida. Eu acho que a música, quando você fala do candomblé, né, é impossível a gente não pensar nessa expressão musical muito forte, né, com sons primordiais, muito ligados à natureza, principalmente, né, aos atabaques, aos tambores, a cabaça, né? Exatamente. São específicos, né? E ao som de até reprodução de som de animais, né, de gritos de pássaros e coisas que são buscas nesse sentido, né? Eu acho que essa riqueza é impossível a gente não associar também com a dança, né? Isso. Como uma forma de complementação dessa linguagem. Então, se você tira a música e a dança, por exemplo, não sobra muita coisa, né? Porque eu acho que me parece que essa linguagem ela assim, ela está para além, né, dessa construção que a gente faz da racionalidade, da verbalização, né, da linguagem como a gente conhece nos moldes, né, mais civilizatórios. Mas isso é uma que a gente pode dizer que é uma matriz mais pura, né, de expressão. A dança, esses instrumentos, né, o som que se produz com a palma da mão, com o bater do pé no chão, né, nas tribos indígenas, por exemplo, né, e acho que isso aí é o início de tudo, de fato, né, que acho que tem uma questão de tempo aí que está bem lá atrás, bem anterior ao surgimento depois das outras coisas, né, de outros instrumentos, de outras... Correto. Está aí com a gente, entrou agora há pouco, Daniel Juste, professor ali no Pará, meu orientador, historiador, escavador, nosso amigo Daniel Juste. Um prazer tê-lo aí com a gente. Daniel, não estou aparecendo aí a minha imagem, problema do Insta e problema da internet. Tá? Mais do Insta do que da internet. Nós tentamos várias vezes aqui acertar aí. Perdemos uns 15 minutos na abertura, mas aí resolvemos tá bom? De qualquer forma, o assunto está surtindo aí um efeito e acho que vai surtir efeito na vida de muita gente que vai assistir depois. Bem-vindo aí, Daniel. Pode continuar conosco, ok? Um abraço. Muito bem. Então, Fred, nós chegamos aqui a um ponto de análise a respeito da influência da música, entendendo que ela tem essa capacidade, né, de influenciar tanto nessas três religiões monoteístas que nós citamos no começo, né, a islâmica, a judaica e a cristã, mas também nos de matrizes africanas. Há uma citação também que eu quero trazer aqui à baila, que eu acho
que é fundamental, né? Que diz que, uma citação solta, inclusive, sem autoria, que diz que é possível que, em muitos casos, os sambas e batuques testemunhados pelas autoridades fossem, na verdade, cerimônias religiosas. Isso nós estamos tratando do tempo dos negros, do tempo dos escravos, como nós estamos aí vivendo também um momento que está se falando muito a respeito do racismo, a respeito da intolerância, do desrespeito, né? Acho que a gente podia abordar. Há uma influência enorme, houve uma influência enorme no Brasil especificamente, e nos Estados Unidos também, da presença dos negros, né? Das músicas afro, né? Que influenciaram bastante nesses anais e que veio parar no campo religioso, mas que influenciou de uma forma ampla e geral a questão da música na sociedade. Sim, sem dúvida. O que me veio à cabeça te ouvindo, Júlio, foi em algum momento, né, na contemporaneidade, no ambiente de carnaval, do samba atual, assim, surge uma música, eu não me lembro agora o autor, dizendo que o samba de hoje não é mais samba, né? Quer dizer, na sua essência, né? Mas assim, como eu não sou um especialista nisso, mas o que eu me lembro, e eu posso te trazer aqui para compartilhar, é que a impressão que eu tenho é que o samba, na origem, é uma expressão mais triste, né? É uma expressão musical melancólica. É essa referência que eu tenho. E que eu acho que expressava exatamente a opressão, né, de um povo, expressava aquela melancolia da senzala, né, da falta da liberdade, né, das punições. E o samba tinha essa característica de um toque melancólico. E me parece que com o passar do tempo e com a evolução, né, esse samba, logicamente, vem para a cultura, né, vem ganhando espaço e merecidamente, né, e ganhando adições, né, ganhando elementos, ganhando floreios, coisas que vão transformando quase que essencialmente, né, essa coisa da origem dele. Mas eu acho que sim, eu acho que o samba na origem ele tem essa coisa ancestral, né, essa coisa histórica. Eu acho que vale a pena sempre isso ser lembrado, né, para as novas gerações até entenderem, né, que o samba não necessariamente começa numa passarela e vai falar sempre de alegria, de felicidade, mas que é um instrumento importante, é um gênero importante, aliás, ou é um gênero, né, da música que muito poderoso quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre o combate ao racismo, né, quando a gente fala sobre a inclusão, né, nos tempos atuais, em toda essa discussão que se coloca hoje, sempre muito necessária, né, a partir do momento em que a gente observa o surgimento de discursos de ódio, discursos autoritários, né? E me parece, como psicanalista, que toda vez que essas forças começam a surgir, de autoritarismo, de discursos disfarçados, e a gente vê que há uma violência incutida, né, num certo tipo de linguagem, que a gente percebe, esses movimentos, esses atos, esse tipo de violência começa a aparecer, como se fosse um tipo de violência socialmente autorizada. E as pessoas se esquecem que o discurso tem esse poder, né? Quando um líder político fala uma abobrinha, uma bobagem, né, defende uma violência ou apresenta uma violência na forma de falar das pessoas, do mundo, né, das coisas, as pessoas respondem sobre isso. Ora porque ignoram, né, todo esse tipo de consciência, né, precisam, e ora porque realmente não tiveram acesso, né, a um sistema educacional, não tiveram acesso a um ambiente que acolhesse nesse sentido, né? Para haver exatamente um processo educacional, de lapidação, né? Quer dizer, a gente entra numa seara muito grave, porque
a ausência, por exemplo, da música, da dança, da arte em si, numa comunidade carente, por exemplo, a ausência desses recursos é de um prejuízo incomensurável, né? É de um prejuízo assim incomensurável mesmo. Então, quanto mais a gente puder utilizar desses debates, desses encontros nossos para fomentar que se faça música, que se faça arte, né? Onde se mais precisa, é fundamental. Eu acho que aí assim, a gente vai estar fazendo um trabalho importante para a melhoria de muita coisa nas próximas gerações, né? Essa é a ideia, né? Porque a música ela tem o poder, né, de surgir como um elemento ordenador do tempo, né? Indubitavelmente ela tem essa competência, essa capacidade, né? Essa energia, né? de ordenar as coisas nos seus devidos lugares. Ela também tem o poder de aproximar, é isso? Como estamos tratando de influência, então ela tem o poder de aproximar. A música ela é capaz de aproximar as diferentes religiões, tá? Dando um início de um processo de respeito e de tolerância, que é uma palavra que a gente está usando bastante, né, no campo de pesquisa, embora não seja isso o que se busca é o respeito entre as diferenças religiosas, entre a diversidade religiosa, o que se busca é respeito. Mas a gente está tratando da questão da intolerância. Eu costumo colocar, até no meu trabalho, eu coloquei o entre parênteses, tolerância à parte, né? Porque há todo um processo de mecanismo de estudo, de debruçarmos sobre isso, porque estamos tratando de quê? De que tipo de suporte, de que tipo de relacionamento. E a música tem essa capacidade, a capacidade de aproximar as diferentes religiões, né, nesse tempo contemporâneo. Você observa isso enquanto músico, enquanto psicólogo, né, enquanto religioso, não sei qual religião você professa, nem te perguntei, né, mas você consegue trazer para a gente aí um comentário a respeito disso? Olha, eu posso falar do que eu já tive na minha vivência, o que eu observo hoje acontecendo, né, dentro do meu campo de visão. Assim, eu não tenho uma religião específica, não, sabe? Eu não vou te dizer que eu sou religioso, mas a gente nunca escapa ileso da nossa história, né? Eu comecei minha carreira como músico cantando em coral de igreja católica, e canto até hoje. Tenho familiares, grande parte de minha família é espiritualista, espírita, kardecista. Então a gente traz uma miscelânea, né, vamos dizer assim, na nossa existência, que é impossível escapar. Mas eu não sou, eu tive muito, eu sempre deixo isso muito claro, essa ideia de você não ter essa sensação de pertencimento, eu não tenho. Eu tenho realmente, eu consigo compartilhar dessa gnose, né, desse conhecimento que conecta com o desconhecido, tenho dentro de mim, consigo reconhecer isso, mas prefiro imaginar, prefiro ter para mim a ideia de Deus como um Deus dentro da filosofia, né, o Deus que está presente em tudo, nas coisas, né, um Deus que está presente na natureza, na nossa existência, no universo, né? Que não é antropomórfico, né? Então, para mim, na minha vivência, é isso que eu posso te passar. Mas eu vi experiências lindíssimas, interessantíssimas, de encontros musicais, reunindo religiões de diferentes matrizes, né? O curioso é que a gente está passando agora pela pandemia e esse é um momento da humanidade que toda vez que acontece esse tipo de evento crítico, né, muito marcante, de devastação, ou grandes tragédias, ou grandes guerras, né, a reconstrução de nações, de cidades, o que conecta, o que cola, né, o grande material usado para a reconstrução é a música.
é exatamente a música. Os grandes concertos, a reunião de músicos, de orquestras, cantores, é o que faz com que a gente recomeçar sempre, né? Das grandes tragédias do mundo, a gente vai pegar, todas são marcadas com a reconstrução, com um concerto musical, com os grandes coros, né? E que vão trazer esse sentimento de fortalecimento, de integração das nações, dos povos, né? Fortalecimento do que é humano, né? Do que sobrou como humano. Então a gente está passando por uma experiência agora, né? Eu acredito até que a gente ainda vai observar assim, muitas coisas interessantes nesse sentido, né? Grupos diversos, católicos, espíritas, hindus, né? Budistas, toda essa riqueza, essa diversidade se encontrando para fazer música, e assim espero, né? Eu acho que é possível, é um fundamental, e se a gente conseguir sempre incentivar, né, para que isso seja feito enquanto troca, que enriquece, né, e que não aponta o outro como algo errado ou menor do que a religião, que, né, buscando de quem fala, Uhum. é o fundamental, né? Essa troca entre iguais, precisa ser entre iguais, né? É fundamental para a nossa evolução mesmo, né? Show. Show de bola, maravilha. Acho que contemplou realmente essa questão da influência da música, né? É muito importante. A música tem um peso, tem um poder de influenciar e de aproximar as pessoas, e dentro daquilo que nós estamos conversando hoje aqui, tem o poder de aproximar as diferentes práticas religiosas, e realmente esse é um momento ímpar que deve ser aproveitado ao máximo por qualquer campo religioso, qualquer segmento. Fica aqui a nossa deixa de dica para os líderes religiosos de usarem a música como sendo uma força de expressão para poder aproximar e acabar com as diferenças aí de desrespeito entre as religiões diversas. Fred, nós estamos chegando aí quase ao final da nossa live, né? Embora a gente tenha perdido aquele tempo lá no começo, mas eu acho que é suficiente. O nosso diálogo aqui, o nosso papo, eu acho que já foi suficiente para a gente deixar uma mensagem aí para todo esse segmento religioso, para todas essas pessoas que vão nos assistir, que vão assistir essa live até posteriormente. Eu peço que você salve ela, por favor, tá? E me encaminhe aí para a gente vai mandar editar para a minha imagem ficar fixada aí, pelo menos, tá? E eu vou levar ela aí para o público, porque o tema aqui foi muito, muito abrangente, muito bacana, e a sua lucidez, da forma como você nos trouxe aí, né, a sua linha de pensamento e entendimento como um músico, né, e como um psicólogo, foi muito importante. Acredito que seja fundamental quanto às questões que nós aqui procuramos abordar e levantar. Um prazer tê-lo conhecido, tá? Um abraço, a gente vai buscar fazer outras lives para poder conversar sobre temas semelhantes ou outros temas, caso você queira, tá? E, de qualquer forma, um prazer enorme tê-lo conhecido aqui nesse dia. Um forte abraço para você, para a sua família e para todos os seus. Júlio, eu que agradeço, tá? Eu fico muito, muito feliz com esse tipo de interação. Espero ter assim, conseguido contribuir de alguma forma, né? Fico muito, muito agradecido pela oportunidade e espero que também seja o primeiro de outros encontros aí, para a gente sempre trocar essa figurinha, tá? Muito obrigado. Um abraço lá no Eliseu, né? E estamos aí, sempre juntando a música, a psicologia, psicanálise, tudo um pouquinho para ajudar as pessoas e tocar o barco aí, sempre incentivando a música e a saúde mental acima de tudo, tá? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Acompanhe aí, siga, tá? @Fred Explica, tá? Entrei lá, dei uma olhada lá em todas as posições, já, né, fiz a pesquisa lá um pouco sobre o seu trabalho, e é bacana. Eu recomendo, por favor, vocês, nossos amigos, entrou aí o Rogério, grande amigo da linha de pesquisa lá no LER, no laboratório da faculdade, a gente muito boa. Eu recomendo que vocês entrem aí, sigam, tá? O Fred lá no seu canal, tá ok?
e estejam presentes na vida dele no Instagram, no YouTube. Ele tem muito material lá de palestras, de conversas, muito interessantes, muito importantes. Vamos procurar aí. Fred, um abraço, fica com Deus, estamos encerrando. Obrigado, Júlio. Um abraço a você também. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Pelo Zap, tá bom? Tá ok. Pode deixar. Vou salvar aqui. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.